Filipenses, capítulo 4, e vamos dar continuidade então ao nosso estudo, lendo esta porção das Escrituras, que é preciosa, e então cada um de nós lê um versículo da Palavra de Deus, está bem? Eu posso começar com o versículo 1, que diz: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Roga a Evódia e roga a Sintique, que sintam o mesmo no Senhor. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplicas com essas graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Também aprendeste e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim. Isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Muito me regozijo no Senhor, pois finalmente renovastes o vosso cuidado a meu favor. Já tinhas cuidado antes, mas vos faltava oportunidade para mostrá-lo. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedónia, nenhuma igreja comunicou comigo, com respeito a dar e a receber, senão a vós somente. Porque estando eu, ainda em Tessalónica, não uma só vez, mas duas, mandaste suprir-me as necessidades. Não que procure dádivas, mas procure o fruto que abunde para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido, e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro da suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai a cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Graças a Deus. Vamos então dar continuidade ao estudo. Nós estamos sensivelmente no versículo 8 e 9 e portanto eu iria começar mais no 9. Gostaria só apenas de dizer do 8 o seguinte, porque aquilo que vamos ver do 9 também está ligado ao 8. Eu gostaria de dizer o seguinte: todo o nosso comportamento deriva, sem exceção, do nosso pensamento. Que ninguém tenha dúvidas disto. Todo o nosso comportamento deriva do nosso pensamento. Portanto, o segredo da vitória da vida cristã, ou o perigo da derrota, está no pensamento. Porque aquilo que nós pensamos, o coração deseja, as mãos agem, os pés percorrem
e tudo começa no pensamento. Portanto, temos de ter muito cuidado com o pensamento. Esta passagem fala da importância do pensamento na vida cristã. Nisso pensai. Portanto, quanto a pensar não é pensamento livre. O cristão não tem pensamento livre. Alguém dirá assim, essa aí, o que é que isso quer dizer? Quer dizer exatamente isso. O cristão não tem pensamento livre. Deve ter pensamento condicionado. Diria mais, o cristão deve ter um pensamento fortemente condicionado. Desde logo, pelos parâmetros da palavra de Deus. Os pensamentos do cristão devem fruir fortemente da influência das Escrituras. Daí que é muito importante lermos as Escrituras, estudarmos as Escrituras, conhecermos as Escrituras, porque isso vai condicionar bastante o nosso pensamento. Quando eu era jovem, novo na fé, tinha pouco tempo de crente, de fé, já não me recordo exatamente com quanto tempo é que eu tinha de fé, de vida cristã, mas lembro-me de um crente uma vez, numa mensagem, que eu nunca mais me esqueço, ter dito isto: o pouco pensar, muito dará que pensar. E isto é para nós refletirmos seriamente, porque se nós pensarmos pouco, e se não pensarmos devidamente, e com o peso, e o tempo, e a seriedade que o pensamento nos deve merecer, podemos ter consequências graves, das quais muito nos dará que pensar. E, portanto, se nós não quisermos ter muito que pensar, no mau sentido, é bom que pensemos muito antes das coisas acontecerem. No versículo 9 da nossa passagem... já agora mais outra coisa do versículo 8. Nós já vimos vários pensamentos aqui, de vários irmãos. Nós temos aqui vários aspectos, naturalmente. Portanto, todo este versículo 8 tem aqui vários aspectos. Nós temos aqui a importância, que é aqui referida sobre o que deve estar na nossa cabeça, mas há aqui um aspecto muito importante que ressalta aqui e que me parece de veras importante, já alguém aqui o referiu, que é, o versículo 8, no fundo, é Cristo. Quando aqui diz, o que é que eu devo pensar? Tudo o que é verdadeiro. O que é que eu devo pensar? Tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro. Se nós formos com rigor analisar cada um destes aspectos, só há alguém que reúne na íntegra e com rigor absoluto isto, Cristo. Ou seja, na nossa mente, a nossa mente deve estar ocupada com o Senhor. E isso é que vai ajudar a sermos humildes. Não se esqueçam que tem que haver em nós o mesmo sentimento da humildade. E a humildade passa pelo que anda na nossa cabeça. É que nós, muitas vezes, temos na nossa cabeça muito de nós. Muito de nós. Pegamos ao telefone, sim, eu estou aqui. Sim, eu espero ir aí. Houve alguém que disse que ao telefone a palavra que nós mais utilizamos é a palavra eu. Notem como nós estamos tão condicionados pelo ego. Toda a nossa vida está muito condicionada pelo ego, até ao telefone. A palavra ego, eu. Tudo gira em torno de mim, eu não fui cumprimentado, eu passei por alguém e ninguém me disse nada, eu sou muito importante. Não me deram a atenção que eu merecia, que eu acho, não é justo tratarem-me a mim desta forma. Isto é egoísmo. Isto é ter a cabeça com ego. Muito ego dentro da cabeça. E nós precisamos, se quisermos vencer, ter a cabeça cheia do Senhor. E quanto mais o Senhor ocupar a nossa mente, mais nós pensaremos menos de nós próprios. E reparem que o versículo 8 diz... Se há alguma virtude, e a Bíblia fala da virtude dele, se há algum louvor, ele é que deve ser louvado. Não eu não devo estar à espera de louvor. Louvor, não me agradeceram, não me reconheceram, não sei o quê. É esta atitude que nós muitas vezes revelamos sem nos apercebermos. E sem nos apercebermos estamos a declarar, para quem quiser ler, estamos a declarar que o nosso ego é mesmo importante. E se há algum louvor... diz aqui, então nisso pensai. E é o Senhor, e ele é que é fantástico. E ele é fantástico. E deixar-me dizer uma coisa importante. Evidentemente que isto é difícil aqui, em poucas palavras, estar aqui a traduzir isto na prática, em termos práticos. Mas, o que é isto de eu pensar no Senhor? Olha, é muito fácil. Eu vou dar uma coisa muito simples. Por exemplo,
Quando acordo de manhã, o que é que ocupa a minha cabeça? Pai, agora eu gostava que vocês agora reflitam um pouco, porque o pouco pensar, muito dará que pensar. Eu acordo de manhã, levanto-me, acordo. Os meus primeiros pensamentos vão para quê? É para o trabalho que eu tenho lá à minha espera? É para a comida que eu vou ter que comer ou vou ter que fazer, o pequeno almoço? É para os filhos, se os tenho? Ou para a mulher ou o marido? Ou para o carro? Ou para o dinheiro do banco? Ou para... O que é que eu penso? Quais são os meus primeiros pensamentos? É as minhas coisas, os meus filhos, a minha mulher, o meu carro, o meu negócio, ou é Cristo, Senhor? Obrigado, estou feliz. Começa logo ali. Como é que é isto nisso pensar? Como é que eu começo a pensar no Senhor? Começa logo ao sair da cama. Aliás, ao acordar, não é ao sair da cama. É ao acordar. Começa logo ali. E depois vai tudo ao longo da vida. Vai tudo ao longo do dia. Eu agora não vou estar aqui a escalpelizar, mas eu espero que isto sirva de rastilho para que vocês pensem, porque o pouco pensar muito dará que pensar, e que o Senhor nos ajude a todos. Muito rapidamente, porque eu quero dar oportunidade aos outros, mas não posso deixar de referir o seguinte. É impressionante ver que a declaração do versículo 9 que diz o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz estará convosco. É impressionante para mim vermos que não é por acaso que o versículo 9 segue-se ao versículo 8. E porquê é que eu digo isto? Porque o versículo 9 fala muito do viver. O versículo 8 fala do pensar. O versículo 9 fala do viver. Fala da ação, fala da prática, fala do comportamento, fala do que fazemos. E é importante nós, e o que é que nós aprendemos aqui? Que o viver correto, que transparece no versículo 9, depois vamos escalpelizar certamente isto de alguma maneira, depende do pensar correto. Porque se eu tiver um pensamento acertado, vou ter um comportamento acertado. Se o meu pensamento for errado, garanto-vos que vou ter um comportamento errado. E há milhões, não estou a exagerar, são mesmo milhões, muitos milhões de pessoas que diariamente se levantam de manhã com um pensamento incorreto e por isso vão ter uma vida incorreta ao longo do dia, e ao longo de dias, semanas, meses, etc. E lamento que no meio desses milhões estejam muitos crentes assim ditos. Isto é muito sério. O viver correto resulta do pensar correto. Se o meu pensamento for puro, se eu nutrir, se eu alimentar pensamentos puros, a minha vida vai ser uma vida pura. Mas não pensem que se termos na nossa cabeça pensamentos impuros, que vamos ter uma vida pura. Vai ser uma vida que é uma vergonha. Que é uma vergonha. E, portanto, atenção ao pensamento. Uma coisa, por exemplo, é aprender. Aprender intelectualmente. Nós estamos aqui a estudar a Bíblia. E estamos aqui todos a aprender. Alguma coisa vamos aprender. Intelectualmente vamos aprender. Mas eu já não sei, não é? Se vamos receber o que aprendemos. Uma coisa é eu aprender, outra coisa é eu receber. E o versículo 9 diz, o que aprendestes e recebestes. Uma coisa é nós aprendermos, outra coisa é recebermos interiormente. É isto entrar cá dentro, fazer moça cá dentro, formatar cá dentro, afetar o pensamento. A palavra que eu aprendo intelectualmente, afetar o meu interior e formatar as decisões. Quando eu tiver que tomar decisões e elas serem decisões corretas, acertadas, em consonância com a palavra de Deus. Paulo não só ensinava a verdade, Paulo vivia a verdade. E nós vemos isto, o que vistes em mim. Ouvistes? Ouvistes em mim? E vistes em mim. Tiago tem aqui uma parceria muito forte com esta passagem. E eu já vou dizer porquê. Mas em Tiago, no capítulo 1, versículo 22, que não é essa parceria que eu estou-me a referir, mas também tem a ver, diz, sede praticantes e não apenas ouvintes. Sede praticantes e não apenas ouvintes. Diz Tiago.
Ouvistes e vistes. Ouvistes, mas também vistes. Ouviste-nos pregar. É uma coisa que eu já disse isto várias vezes. O apóstolo Paulo é fantástico. Eu quero abraçá-lo um dia. Que o Senhor me der essa graça. Quero chegar lá e dar-lhe um abraço. Se ele também quiser receber um abraço, de um tão pobre como eu. Mas é assim. Mas eu quero lhe dar um abraço. Mas não se preocupem, que a atenção é para o Senhor. Mas quero lhe dar um abraço. Sabem porquê? Porque este indivíduo impressiona-me. Eu não vejo ele dizer nada que ele não faça. Eu não o vejo dizer, façam isto. E ele, Paulo, tu não estás a dizer para fazer. Ó médico, cura-te a ti mesmo. Temos esse versículo na Bíblia, não é por acaso. Não é isso que eu vejo no apóstolo Paulo. Portanto, o que é que nós temos nestes versículos? Isto é uma condensação impressionante que me esmaga, no bom sentido. Sabem qual é? Temos aqui orar correto. Orar correto. Isto começa com orar. Orar correto. Pensar correto. Viver correto. Nós temos que saber orar direito. Nós temos que saber pensar direito. Para também vivermos e comportarmos direito. Sabem que Filipenses 4 está em contraste com Tiago 4. E aqui é que as duas passagens têm a ver uma com a outra. Tiago e Filipenses 4. Ambos os capítulos 4. O pensamento que ressalta para além do sentimento, da humildade que já temos estado a falar, sabe o que é que ressalta aqui? Ressalta paz. A paz de Deus, já falamos sobre isso, e certamente de cá ainda vamos falar mais, porque ela está cá, neste capítulo 4. E o Deus de paz. Paz. Deus de paz. A paz de Deus. É uma coisa curiosa, porque se nós pensarmos correto, temos a paz de Deus. Não vou agora desenvolver esse pensamento, mas se nós vivermos santamente, temos o Deus de paz. Há aqui uma coisa muito importante. O Deus de paz será convosco para quem vive santamente. Porque assim, Deus tem prazer em chegar-se. Ele quer chegar-se àquele que vive uma vida santa. Mas Deus não quer chegar-se a quem não vive uma vida santa. E digo-vos uma coisa, bem-aventurado aquele que tem o privilégio de ter Deus ao pé dele. Bem-aventurado aquele que puder falar e quem está a falar com ele, olha para ele e vê o exército de Deus vivo com ele, como David, quando estava com Golias, quando tinha Golias à frente. Andar perto de Deus. Anda perto de Deus aquele que Deus escolhe para andar perto. É Deus que toma a iniciativa, não sei se sabem disso. É Ele que quer. Antes de eu querer estar ao pé dele, Ele quis estar ao pé de mim. Antes de eu me salvar, Ele veio. Ele veio a este mundo. E o princípio é este. Foi Deus que deu o passo no jardim do Éden. Adão, onde estás? É Deus que quer. Isto é impressionante, isto deve esmagar-nos. É uma vergonha para nós. Nós não queremos estar com Ele. Ele quer estar connosco. Mas Ele quer estar perto de quem? E chegado de quem vive uma vida santa. Este é um pensamento que transparece aqui nesta passagem e é bom que nós vejamos com muita atenção. Se o pensamento no capítulo 4 de Filipenses é paz, o pensamento no capítulo 4 de Tiago é guerra. Guerra! De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Não vêm! Já viram o que é que está lá em Tiago 4? O pensamento em Tiago 4 é guerra, 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 guerra. E então o que é que nós temos aqui? De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Irmãos, porquê é que eu contrasto aqui Filipenses 4 com Tiago 4? É apenas por causa de, num lado temos o pensamento da paz e do outro lado temos o pensamento da guerra? Não, irmãos. É que se nós olharmos para o capítulo 4 de Tiago, nós vemos o que é orar mal. Nós vamos ver o que é pensar mal. Nós vamos ver o que é viver mal. Exatamente o contraste que está em Filipenses 4. Filipenses 4 tem orar bem, pensar bem, viver bem. Tiago 4, orar mal, pensar mal, viver mal. E onde é que nós vemos isso? Vemos aqui, em Tiago 4, já saí de lá,
Estava lá e já saí de lá. Desculpem. Lemos assim. Portanto, pensar mal. Orar mal. Perdão, orar mal. Pedis e não recebeis. Pedis e não recebeis, não é? Cobiçais e nada tendes. Pedis e não recebeis. Porquê? Porque pedis mal. Orar mal. Aqui nós temos orar mal. Depois temos o pensar mal, a seguir. Onde é que está isto? Desculpem lá, esta minha cabeça. Nós temos o pensar mal. Onde é que estamos aqui? Purificar os vossos corações. Purificar os vossos corações. Ai, a minha cabeça. Obrigado. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós do plano, purificai os vossos corações. Pensar mal. Isto está aqui os pensamentos envolvidos. Pensar mal. E, em último lugar, nós temos o viver mal. Claro. Diz o versículo 4. Adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo... Isto é viver mal. A amizade do mundo? Isto é viver mal. Bem, eu digo-vos uma coisa. Eu dou graças a Deus por ser crente. Eu dou graças a Deus porque Ele um dia teve misericórdia de mim. Eu dou graças a Deus porque Ele um dia me salvou. Eu dou graças a Deus porque Ele deu-me entendimento para eu perceber este livro. Este livro é o máximo. Eu nunca vi coisa igual. Não há coisa igual. É impossível. Eu gostava de me deter só nisto. O que é viver mal? O que é andar? O que é amar o mundo? Não vamos por aí agora. Vamos ouvir mais pensamentos. Gostava só se me permitir, relativamente ao pensar e estar em Cristo, o que diz a palavra em Romanos 8, do 9 ao 15. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. É que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto, por causa do pecado. Mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque não recebeste o Espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai. Graças a Deus. O Espírito de Deus quer fazer uma obra em nós. Ele é que faz. Não extinguemos o Espírito, não impeçamos a ação dele. Extinguir o Espírito não é eliminá-lo, que ninguém consegue eliminar. Extingue-se um fogo impedindo que ele progrida, impedindo a ação dele. E extingue-se o Espírito impedindo a ação dele. Ele quer agir, ele quer fazer, ele quer. E a gente pode impedir isso. Não façamos. Não há coisa mais abençoada do que o Espírito de Deus poder encontrar terreno livre em nós para agir como ele quer. Se me permitem, eu creio que a vida cristã, mais do que uma lista de coisas que não devemos fazer, uma lista de proibições, devemos ocupar com coisas. Exatamente. Em vez de estarmos, não faças aquilo, não te metas nesta atividade, ocupa-te. E devemos pensar se as nossas ocupações satisfazem estes requisitos. Se nos ocupamos com a nossa cabeça e depois, claro, consequentemente, as nossas ações com aquilo que passa nestes filtros todos. E o que é que passa nestes filtros todos? É o Senhor Jesus Cristo, é a sua palavra. Recordo-me daquele versículo em que o Senhor Jesus Cristo santifica-os na tua palavra. Na verdade, a tua palavra é verdade. A tua palavra é verdade, em João 17. É isso que deve ocupar as nossas mentes. Depois isso, claro, vai refletir-se. Alguém dizia que semeia um pensamento, colherás uma ação. Semeia uma ação, colherás um hábito. Semeia um hábito, colherás um caráter. Semeia um caráter e colherás um destino.
Ou seja, está tudo encadeado e começa tudo pelo nosso pensamento. E o nosso pensamento deve estar ocupado com a palavra de Deus. Diz, é só avançar aqui umas páginas, só uma página, e diz o apóstolo Paulo, a palavra de Cristo, em Colossenses 3,16, a palavra de Cristo habita em vós abundantemente. É a palavra de Cristo que habita em nós abundantemente? Ou são outras coisas? Eu queria focar-me só um pouquinho e contra mim falo, se calhar todos nós somos culpados disto, de ocupar as nossas mentes com aquilo que não é verdadeiro. Ocupar as nossas mentes em demasia, e nos dias que correm cada vez mais isso acontece, com aquilo que é virtual, com aquilo que não existe verdadeiramente. Porque isto é real, a palavra de Deus é real. Vai perdurar por toda a eternidade. E cada um de nós faça um autoexame e pense, o tempo e o pensamento, a parte da sua mente que está ocupada com coisas que não existem verdadeiramente. Muitos jovens, e se calhar não tão jovens, também já perdi muito tempo com isso, perdemos com... bolas de sabão. Bolas de sabão. Com coisas online que não existem. Não são verdadeiras. São virtuais. E o que é que se tira dali? A não ser tempo perdido. E eu contra mim falo. Se calhar poucos poderão dizer só ocupo a minha mente com coisas que realmente existem. Nós temos os nossos irmãos. São verdadeiros. Existem. Toquemos-los. Convivamos com eles. Coisas verdadeiras, coisas que existem, não com o virtual. O virtual, na verdade, ao fim e ao cabo, não existe. E a palavra de Deus existe e é ela que é capaz, se nós ocuparmos a nossa mente com ela, irá certamente transformar radicalmente as nossas vidas. Isto só sobre o que é verdadeiro, possivelmente não seria este o sentido que Paulo estava a dar. Na altura não havia o virtual, não havia. Mas não ocupamos a nossa mente com aquilo que é, com as mentiras. Se calhar nós mais facilmente somos capazes de propagar uma mentira, alimentar uma mentira, do que ocuparmos da verdade da palavra de Deus. E depois vejamos se aquilo que nós nos ocupamos é honesto, justo, puro, amável, de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensei. Infelizmente, eu fico preocupado com o discurso de alguns crentes que provavelmente têm consciência de que certa coisa em que estou a pensar ou que fazem está mal. Mas qual é a resposta? Todas as coisas não são lícitas. Já dizia o apóstolo Paulo. Gosto muito de dizer isso. Tudo nos é lícito. Há tempo para tudo. Mas o apóstolo Paulo diz, mas nem todas as coisas convêm, numa das passagens, e noutra da passagem, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Nem todas edificam. E nem todas edificam, também diz. Exatamente, nem todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm, todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam, e noutra não me deixarei dominar por nenhuma delas. Obrigado. Gosto muito de citar isso. Gosto muito de citar, todas as coisas são lícitas, mas esquecem de citar a segunda parte, nem todas as coisas convêm, e algumas são capazes de arruinar o nosso testemunho e prejudicar gravemente a nossa vida espiritual e dos nossos irmãos. Mas em vez de nos agarrarmos essa pequenina frase descontextualizada, pensemos, é verdadeiro? É honesto? É justo? É puro? É amável? É de boa fama? Há alguma virtude? Algum louvor? Se passa nestes todos, ocupemos-nos. E há uma coisa que passa de certeza nestes todos. E se não houver mais nada, claro, não vou dizer que vamos deixar de trabalhar, que vamos deixar de fazer as nossas atividades do nosso dia-a-dia. Mas será que nós estamos a dar o devido valor àquilo que sabemos? Há um que passa aqui, nestes todos. E há outros que não passam em nenhum. Se calhar falham em todos. E nós ocupamos tempo com isso. Ocupamos a nossa mente com isso. E certamente vai trazer grave prejuízo para nós. Mas até trabalhar devemos fazer como para o Senhor. Exatamente. Claro. E o trabalho tem outro sabor. Exatamente. Só tenho aqui um pequeno pensamento que eu gostava de compartilhar com os irmãos. Ainda no versículo 8, quando diz, quanto aos mais irmãos, tudo o que é verdadeiro. E queria
me focar nisto, que é tudo o que é verdadeiro. Queria ler convosco muito rapidamente na primeira epístola de João, no capítulo 5. No capítulo 5 e no versículo 20. Na primeira epístola de João, capítulo 5 e versículo 20. E a palavra do Senhor aqui eu acho que este versículo, para mim, mexe muito comigo. Porque ele diz assim: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, no seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. É assim, irmãos, isto é que é verdadeiramente aquilo que é verdadeiro. Eu há tempos já há um tempo via na televisão um documentário, não sei se foi no Odisseia, bem, não interessa, do indivíduo, que eu gosto de ver programas de animais, e um indivíduo que ele disse que descobriu o verdadeiro sentido da vida. O verdadeiro sentido da vida. Então o que é que ele descobriu? Descobriu que abandonou a mulher e os filhos, foi viver para o Alasca para se dedicar aos ursos. E no fim foi comido por um urso. Ou seja, para ele isso é que era o verdadeiro sentido da vida. É assim, muitas das vezes nós tomamos como verdade na nossa vida mentiras. E é assim, a verdade é esta, irmãos. A verdade é o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo é isto. É a palavra dele. E estão aqui as diretrizes todas. Este homem provavelmente deve ter tido oportunidade várias vezes, porque nos Estados Unidos, agora não tanto, mas no passado, e isto já foi há alguns anos atrás, no passado, pela graça de Deus, a palavra de Deus era divulgada com muito mais frequência e de uma maneira com entendimento, como nós lemos aqui. E ele se calhar ouviu a palavra de Deus, mas ele tomou como verdade na vida dele aquele princípio. Que verdade nós temos na nossa vida, verdadeiramente? Será que nós de manhã, e eu um bocado eu estava-me a saber tão bem ouvir os pensamentos tanto do irmão Carlos como do Daniel, será que nós de manhã, o nosso primeiro desejo é nos debruçarmos sobre esta verdade? Ou é ir aos signos? Ou o carneiro, ou o peixe, e nós vivermos uma vida regada e quase que condicionada, quase que condicionamos a nossa vida pelos signos. E eu estou a pôr os signos, irmãos, podia pôr outra coisa qualquer. Há muita gente que o quarto, se o sol não nascer naquela direção ou se houver umas nuvens, aquilo para ele parece que o dia já vai correr mal. É assim, não tomemos por verdade na nossa vida mentiras. Temos de ter cuidado com isso, irmãos. O que é verdadeiro é isto. A palavra de Deus é verdadeira. Então vamos ver o que é que o Senhor quer. Como nós já ouvimos e muito bem, de facto tenhamos entendimento para olhar para as Escrituras. E quando nós não temos entendimento, nós estamos aqui para poder ouvir e para poder aprender e para poder servir. Essa é que é. Porque às vezes nós tomamos por mentiras na nossa vida e muitas das vezes funciona assim. Não, eu vou para receber e vou para receber e vou para receber. Tudo bem, mas nós viemos para receber e também para dar. Porque é o serviço, a obra é esta. Irmãos, que tenhamos entendimento e que nunca nos esqueçamos deste versículo que é fundamental. Eu vou ler outra vez e vou terminar agora. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. O Senhor deu-nos entendimento. E no que é verdadeiro estamos. Ou seja, nós estamos, irmãos. Nós não é nós vamos estar. Não, nós estamos neste momento, naquilo que é verdadeiro. Isto é, no seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O que é que a gente quer mais? Eu só queria deixar um pensamento flash, muito rápido, porque isto é um mundo, não é? O que também aprendestes e recebestes. Paulo, e nós, ultimamente, até houve um EJC que nós falamos sobre o tema, foi esse, legado. Isto é um legado. Vocês aprenderam e receberam. Eu deixei um legado. Ele estava a deixar um legado. Isto é muito importante. Que legado é que estamos a deixar?
Eu acho que é melhor, melhor que isto mesmo, só o Senhor vir aí enquanto estamos aqui. Estarmos aqui, o Senhor chegar e dizer assim, pronto, agora é que vocês vão ver como é que é. Que ainda é muito melhor. Bem, se não houver mais pensamentos, vamos ficar por aqui e vamos continuar a orar para que o Senhor nos dê também entendimento, não é? Para continuarmos a estar a palavra dele, que é uma palavra preciosa, que é uma palavra preciosa. Este versículo 8, é claro que nós, se ficarmos aqui a pensar uma coisa importante, mas já repararam que para cada aspecto aqui referido diz tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo. E quer dizer, isto não exclui, não há exceções. Às vezes há a ideia de que os crentes não podem fazer nada. Há muita coisa, tudo. Todas as coisas são lícitas, mas tudo o que é verdadeiro, isso é que deve. Tudo que é verdadeiro, tudo. Não é nada. Mas o que é importante e que eu queria aqui sublinhar não é um bocadinho de pureza. Nós somos muito bons em ter um bocadinho de pureza. Já agora deixa-me dizer, isto é assim. Nós somos até nós se fôssemos analisados pelos bocadinhos que temos, nós não ficávamos mal na fotografia, porque temos um bocadinho de verdadeiro, temos um bocadinho de honestidade, temos um bocadinho de justiça, temos um bocadinho de pureza, temos um bocadinho de amabilidade, temos um bocadinho de boa fama, temos um bocadinho de virtude e às vezes até batem as mãos nas costas e dizem, este és um bom tipo. Não, nós não é tudo. Não é um bocadinho, é tudo. A exigência é máxima. A exigência do Senhor para nós é máxima. Mas é uma exigência máxima fabulosa. Não é aquele máximo de dizer, estão-me a pedir tanto e eu não chego lá. Não nos contentemos com a mediocridade. E eu ainda hoje passei por uma situação que foi muito difícil para mim. Que foi ver alguém numa situação difícil. E essa pessoa, a quem eu prezo, de certa forma angustiada, dizia, podem pedir mais, mas eu já não consigo dar mais. E eu quero vos dizer uma coisa, eu posso dar muito mais. Eu posso, pela graça de Deus. E Deus quer que a gente dê muito mais. Que Deus nos ajude. Só um versículo que agora está-me a ocorrer, mas não sei. Foi o Senhor que disse que se fizeres a minha vontade, conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Não sei. Qual é que exatamente, se algum irmão que tiver de cor e souber? Está em João 8, 44, se não estou em erro por aí, anda aí. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Acho que está por aí. Mas é na execução da verdade, correto? Portanto, se fizeres a minha vontade, portanto, é ao fazer a vontade. Sim, esse é um pensamento muito profundo e que tem vários alcances, mas sim, isso é verdade. Não é o 44, mas anda lá perto. 32. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas, portanto, pela prática sempre. Sim. Mas não só. Mas sim. Não só. Porque ali naquele caso o Senhor estava, embora a verdade, como eu disse, tem vários aspectos e é profunda, o Senhor ali estava a dizer, estava a falar do conhecimento que eles precisavam de ter dele próprio, que os libertaria da escravidão em que se encontravam, da religião e do pecado. E o conhecimento que teriam dele levá-los à liberdade. Penso que é isso que está ali mais diretamente em causa, mas o resto é verdade. E uma pequena parte, e se alguém pensa que pode encontrar a verdade fora das Escrituras, que se enganem. A instituição máxima do conhecimento do homem, que são as escolas, temos ali um professor que pode me dizer se estou certo ou estou errado, pode me corrigir, que supostamente falam de verdade. Hoje fiquei a saber que é possível editar documentos científicos em que a verdade científica não é verdade. Quando no mundo científico não há verdade, quanto mais
no resto do mundo que nos rodeia. Por isso, se tivermos dúvida em relação à verdade, não sei onde é que a podemos encontrar. Ainda só relativamente a isto, se alguém tiver, a ciência, se assim se pode dizer, é sempre uma tentativa do homem para interpretar a realidade. Encontrar a verdade. Portanto, são sempre baseadas em teorias e que mudam constantemente. Portanto, A ciência... Einstein pôs em causa a física clássica e, portanto, aquilo que era verdade numa altura deixou de ser posteriormente. Portanto, o problema é que o homem assume a ciência como verdade. Exatamente. A ciência, que é tida como o expoente máximo da verdade do homem, não há verdade nela. Portanto, sim. Portanto, é só para quem está no mundo, Deus é a ciência. Nós que já andamos cá há algum tempo, sabemos que muita coisa que era tida como ciência, mais tarde se descobriu nova ciência, que pôs em causa a velha ciência, e afinal aquilo não era ciência. E, portanto, nada me surpreende que amanhã façam novas descobertas que ponham em causa tudo aquilo que é chamado científico, é tudo um bluff. De facto, Deus é Deus. E só Deus é Deus. É um versículo de Paulo, E também pronto. diz também, não é? Vã ciência, não é? Isto não quer dizer que agora vamos ser retrógrados e pronto. Nós devemos dar graças a Deus pela inteligência que Deus tem dado aos homens, nos estudos que têm feito, nas descobertas que têm feito e que têm permitido descobertas para o nosso bem-estar. Pena é que o homem não seja agradecido e use mal e não seja agradecido fundamentalmente por aquilo que Deus permite para bem do homem. Mas a verdade é que isto levar-nos-ia para uma grande conversa. Mas não vamos por aí, vamos ficar por aqui. Já agora, também tem permitido a muitos, ao investigar os mistérios de Deus, porque a criação é um mistério de Deus, converter-se a Deus, porque é impossível que quem conhece, e a ciência aprofundadamente, que isto não veio do acaso, não veio do nada. Portanto, como diria Einstein, não sei se chegou a ser crente ou não, portanto, o quanto ele investigou e estudou, para ele era impossível isto não ser, digamos, criação de uma mente inteligente. Portanto, no mínimo... Eu dou graças a Deus porque ainda na semana passada coloquei no meu Facebook o testemunho de um jovem ateu, ex-ateu, portanto universitário, portanto um indivíduo que estudava filosofia, se não estou em erro, e outras matérias do género, e quer-se dizer, punha como todos, e lá no campus universitário punha-se a gozar com alguns que iam lá evangelizar e tal. Ele estava na roda dos escarnecedores. E é um jovem recente, isto ele converteu-se foi há 2 anos ou há 1 ano e tal, e quer-se dizer, eu dou graças a Deus porque o Senhor continua a... É assim, os rombos causados pelo diabo e o império dele é forte, sem dúvida, mas ele continua a receber grandes rombos pela graça de Deus, pela ação do poder do Evangelho nas vidas e de muita gente. E é importante que nós, como crentes, comecemos a colocar bem os bons pensamentos para termos boas ações, porque nós temos um papel importante que Deus quer ter. Ele quer ter meios. Nós somos os pés do Senhor, nós somos o corpo. Ele quer se mover através de nós. E Ele quer fazer coisas fantásticas e nós podemos ser intérpretes disso, para a glória dEle. E disponibilizemos-nos, porque apesar da nossa fraqueza, Ele faz tanta coisa ainda. E agora imaginem uma igreja completamente disponível, para que Deus possa cuidar e nos usar. Como dizia o irmão Carlos Simões há bocado na oração dele, que a gente se abandone completamente e ele faça. Vamos ficar por aqui.